para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a mata. Glória a Deus. A minha diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E no 27 vai dizer assim: era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Pode se assentar. Abaixa um pouquinho o som para mim, por favor. Em cada dia da campanha, Deus foi me dando uma palavra na Bíblia. Temas diferentes, mas todos dentro do mesmo propósito. Mas desde o primeiro dia o Senhor falou para mim: vai terminar o mesmo tema que iniciou, 1 Samuel 1:27. E assim está sendo feito. Quando a gente vai ler sobre Ana, a palavra primeiro não fala sobre Ana. A palavra primeiro diz sobre Eucana. Fala: Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Porém, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E a gente vai ver que as duas tinham o mesmo esposo, chamado Eucana. A gente vai ver que as duas iam ao templo. A gente vai ver que as duas recebem porções. Glória Porém, a Ana ela Deus. recebe dobrada, mas recebe também, Penina também recebe. E no dia de ontem, eu estudando à tarde, eu nunca tinha visto dessa forma. Às vezes a gente coloca a Penina como a ruim da história. E realmente, de alguma forma, ela é, porque é ela que é irritável. Sendo que elas duas faziam a mesma coisa. As duas serviam o mesmo Deus. As duas iam todo ano no templo do Senhor entregar adoração. As duas tinham o mesmo marido. A única coisa que diferenciava era que uma tinha filho e outra não tinha filho. Sendo que a gente vai ver que Penina, ela é a que irritava. Era ela que irritava a Ana. Porém, as duas eram servos. Vamos falar rasgado para vocês entenderem. As duas eram servos. As duas eram casadas. Então, nenhuma das duas viviam em pecado. Não, as duas viviam em santidade. As duas buscavam o mesmo Deus. As duas iam até a casa do Senhor. Porém, uma era abençoada e a outra não era. Sendo que a gente vai ver que a que era abençoada era aquela que menos merecia. E mexeu comigo. Porque se as duas faz e uma de alguma forma é ruim, porque a ruim tem algo que a boa queria ter e não tem. E isso mexe, sabe por quê? Porque muita gente entra, busca da mesma maneira. Quer ter algo que uma pessoa que não merecia tem. E a gente começa a questionar: Senhor, por que na minha casa? Senhor, se eu estou fazendo da mesma maneira, por que comigo? Porque eu estou passando por tal coisa. E por anos, Ana fazia esse questionamento. Por anos, Ana ia até a casa do Senhor e não recebia aquilo que ela queria receber. E eu falei isso e eu entendia isso também. Que Samuel, Deus não prometeu para Ana, tá? Esquece isso, não prometeu. Samuel não era promessa, não. Nunca prometeu nada para Ana. Não. Porém, o povo precisava de alguém se levantar. E a gente vai achar que Deus deu para Ana porque tinha um povo que precisava. Sendo que não. Não, Adriane, não. Samuel, ele podia nascer em qualquer vento. Se vocês forem prestar atenção na palavra, o foco não era o nascimento de Samuel. O foco é o quebrantamento de Ana. Deus queria ganhar Ana. Ana queria ganhar Samuel, Deus queria ganhar Ana. Deus não queria gerar Samuel. Deus queria ganhar Ana. Ana, ela queria encontrar algo para poder ter forças, para poder buscar Deus. E podia ser um culto de ação de graça, sendo que a força dela estava numa criança que não era gerada. Era numa enfermidade que ela tinha. E eu já quero te fazer uma pergunta: o que tem gerado a tua força para você entrar sobre esse lugar e adorar o Senhor? Aleluia. Eu tenho certeza
que não é para poder engrandecer o nome dele do que ele fez na tua vida, mas é para pedir algo. Então você entende aquilo que você ainda não tem, a força que está te fazendo ter para você entrar sobre essas portas. E sabe o que é por isso, pastor? A gente tem que dar culto de ação de graça pelo que a gente ainda não tem. Porque é isso que nos faz buscar o Senhor. Aleluia. Quer ver uma pessoa buscar? Coloca ela no vento. Tu vai ver essa pessoa acordar 10 vezes na madrugada. Tu vai ver ela buscar como nunca buscou. Tu vai ver ela orar como ela nunca orou. Tu vai ver ela clamar como ela nunca clamou. Porque ela precisa que o Senhor ouve a oração dela. Deus ainda não fez. Mas pode ter certeza que Ele está amando te ver, buscando da forma que você está buscando. Aleluia! Tu de repente está falando, Senhor, está doendo, eu não aguento mais. Ele está falando, minha filha, mas você não orou tão bem como você tem orado nesse dia que você não está bem. Você está olhando para o seu cenário e está falando, Senhor, eu não gerei o Samuel ainda. Senhor, ainda não aconteceu na minha vida aquilo que eu tanto te pedi. Mas você tem buscado como você nunca buscou. As tuas lágrimas estão sendo a mais sincera em toda a sua vida. Tem dias que a gente entra sobre esse lugar com uma vontade de adorar. A gente se sente forte, que a gente até fala, Satanás nem aparece na minha frente hoje. Mas é naquele dia que você menos tem força para buscar. Aleluia! É onde Deus mais trata com você e fala com você. É quando você acha que ninguém está vendo. É que o Senhor está vendo. E foi nesse cenário que Deus viu Ana. No cenário onde ela era perseguida. No cenário onde o Senhor tinha cerrado a sua mão. E Adriane, por que o Senhor cerrou a madre de Ana? Não sei. A gente vai falar porque ele queria que viesse Samuel para Ana poder orar. E eu também concordo que é. Mas eu nunca consigo ver o mover do Senhor tão simples assim. O Senhor, Ele sempre faz algo além do que a gente imagina. Então hoje você vai olhar para o seu cenário e nem vai entender, Senhor, por que comigo? Senhor, por que está acontecendo comigo? Sendo que antes, no meio da campanha, eu falei assim, Senhor, por que Ana? E o Senhor falou assim, por que não Ana? Tu fala para Deus, Senhor, por que comigo? E o Senhor está falando, por que não contigo? Por que eu não posso fazer contigo? Por que não pode ser na tua casa? Por que não pode ser você chorando? Já perguntou para Deus? Em vez de falar, Senhor, por que comigo? Tu já perguntou para Deus, Senhor, e por que não seria comigo? Por que não pode ser contigo, mas pode ser com o seu vizinho? Por que não pode ser na sua casa, mas pode ser na casa de outra pessoa? Aleluia. Por que não com Ana? Por que tinha que ser com Penina? Por que não com Ana? Por que não contigo? Não tem sustentado até hoje. Você não tem aguentado até hoje. E por que não contigo? Não é você que busca o Senhor. Não vai ser você que Ele vai renovar a força. Então por que não contigo? Ele não vai dar para alguém que não possa suportar. E é por isso que Ele te deu, porque Ele sabe que você suporta. E quando você não suporta, Ele vai te fazer suportar. Então a questão hoje é, Senhor, faça na minha vida aquilo que você quer fazer. Aleluia, Deus. Porque a gente fala muitas vezes que eu perca tudo, mas não perca a tua presença. Mas a gente vai ver Ana não tendo tudo e querendo tudo. E o marido dela até questiona. O meu amor para você não é o suficiente. Não é melhor do que 10 filhos. E eu vejo o Senhor fazendo essa pergunta pra gente. Aleluia. A presença dele não é melhor do que tudo que você poderia ter?
A gente quer sair da presença do Senhor porque não alcançou aquilo que queria alcançar. Mas a gente não abre a boca para falar que a gente perca tudo, menos a presença dele. E na prática tem sido isso. No cântico de Ana, no capítulo 2, a gente vai ver ela dando um cântico, uma adoração para o Senhor. Porque o final da história dela foi boa, porque ela gerou o Samuel. Mas se ela não tivesse gerado o Samuel, o capítulo 2 nem existiria. Só existiu porque gerou o Samuel. Qual vai ser o seu capítulo 2? Se Deus fizer, você vai adorar. Mas se Ele não fizer, você vai continuar adorando. De repente a gente entrou por essas portas hoje e falou, hoje é o último dia. O Senhor tem até hoje para fazer. Sendo que a gente vai olhar para a Bíblia, todos demorou anos para alcançar alguma coisa. Todo mundo passou por dificuldade. Isso mexeu comigo. Porque a gente vai olhar para Isabel, gerou João Batista, mas quanto tempo eles ficou orando e não alcançou nada e ela ainda era estéril. Mas olha quem ela gerou, João Batista. A gente vai ver para a história de Maria, ela gerou o Salvador. Mas ela foi perseguida, ela teve que fugir. A gente vai ver Joquebede, gerou Moisés num cenário de morte. Às vezes a gente quer gerar algo, mas a gente não quer passar pelos afrontas que essas mulheres passaram. Sendo que cada uma gerou algo grande. Aleluia. Aquilo que você está gerando é algo grande. Então vai ter momentos de dor. Vai ter momentos onde você não vai suportar mais. Então, em vez de você perguntar para Deus o porquê, começa a permitir Ele fazer a vontade dele na sua vida. Glória a Deus. Segura na mão e vai falar assim, suporta mais um pouco e permita Ele fazer na sua vida. Permita Ele fazer na sua vida. Aleluia. Sabe por que a gente tem que permitir Ele fazer? Porque o Senhor Ele só faz aquilo que a gente permite Ele fazer. Ele só vai fazer aquilo que você quer que Ele faça. Então que nessa manhã você venha entender Glória. que o Senhor Ele só vai fazer aquilo que você quiser que Ele faça na sua vida. Como tem sido a sua oração para Ele? O que você tem entregado e pedido para Ele? O que você tem apresentado para o céu? Nessas 7 campanhas, 7 semanas, o que você apresentou para Ele? O que você pediu a Ele? Sabe qual é o problema? É que a gente coloca em dúvida até o que a gente quer. E a gente quer que o Senhor Ele responda tudo. Teve 7 semanas para pedir algo. Sendo que muitas pessoas querem gerar muito Samuel ao mesmo tempo. Elas não sabem nem o que querem como prioridade, mas quer que Deus trate as causas delas como prioridade. Meu Deus. Você está falando, começa a tirar as dúvidas e começa a ditar suas prioridades. Aleluia. Quais são as suas prioridades? Qual é o Samuel que ainda não foi gerado? Foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. Mas só ficou cerrada enquanto ela não se posicionou. E vocês podem ler a mensagem. Foi porque ela não se posicionou. Quando ela colocou a prioridade dela perante o Senhor, aconteceu. Você está falando, qual é a sua prioridade nessa manhã? Eu quero uma prioridade. Ana podia apresentar a perseguição de Penina. Ela podia apresentar as causas dela. Mas ela apresentou um filho que ela queria gerar. Ela tinha mais 10 questões para apresentar, mas ela apresentou um.
na sua vida, de repente, tem até mais causas do que Ana passou. Mas Ele quer que você apresente uma causa nessa manhã. Aleluia. Qual é o Samuel que você quer gerar nessa manhã? A gente está no último dia da campanha. E o Senhor quer que você seja claro com Ele. E o Senhor quer que você continue entregando esse Samuel para ele até ser gerado. Glória. O Senhor quer que você continue apresentando para ele até você ver entregue na sua mão. Aleluia. Porque a gente vê que não aconteceu nada e para de pedir. Verdade. E coloca no mar do esquecimento. Senão você não está falando nessa manhã. Enquanto não for gerado, continua pedindo. Eita, Jesus. Aleluia. Enquanto você ainda não viu, continua entregando na mão dele. Aleluia. Até ver gerando. Aleluia. Porque a gente acha que não vai acontecer. Porque não aconteceu no nosso tempo. Verdade. E a gente para de pedir porque não aconteceu quando a gente queria que acontecesse. Você está falando, todo mundo passa por um período de espera. Um período de dor. Até chegar no período que acontece e recebe. Aleluia. Então, enquanto você ainda não recebeu, suporta o processo. Glória. Suporta até você poder ver sendo gerado. Aleluia, Deus. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas tira a dúvida. Para de querer pedir tudo junto. Seja claro naquilo que você quer receber. Esquece tudo, esquece as perseguições. Esquece outros gigantes. Apresenta aquele que você não pode fazer. Não é aquele que você pode fazer, mas não faz por preguiça. É aquele que você não pode fazer. Porque para de dar ouvido para a Penina, Ana podia parar. Abrir a boca e adorar, ela podia abrir a boca e adorar. Então a gente não vê ela pedindo por isso. Ela pede por algo que ela não podia fazer. Você está falando, não é aquilo que você pode fazer, é aquilo que você não pode fazer. E o que é aquilo que você não pode fazer? Você está te perguntando nessa manhã, o que é aquilo que você não pode fazer? É isso que eu posso fazer. Porque o que você pode fazer é você que tem que fazer. Para de entregar para Deus aquilo que é a responsabilidade sua. Para de apresentar para o céu aquilo que você tem que fazer. Escolhas que é você que tem que fazer. E fica perguntando para Deus se é isso. E muitas das vezes é por isso que a vida fica paralisada. Porque você espera Deus te dar uma resposta no qual é você que tem que tomar. Muita gente quer entregar a responsabilidade para o céu, no qual a responsabilidade é sua e minha. O Senhor ele não vai descer, não vai fazer por mim, por você. Ele faz aquilo que a gente não pode. Vai para a Bíblia. Vê a história de cada um, vai ler. Ele não fazia aquilo que eles podiam fazer, ele fazia o que eles não podiam fazer. Quer ver uma história que mexe comigo? O Mar Vermelho. Ele manda Moisés para poder libertar o povo, Deus manda 10 pragas lá. E o Senhor manda ele pelo caminho mais distante. E eles olham, é deserto. Eles olham e tem um mar na frente. E atrás vem Faraó e os seus carros. E eles começam a murmurar, foi para isso que você nos tirou do deserto, do Egito, era mais fácil ter morrido lá. E ele vai perguntar, Moisés fala assim, Senhor, o povo está perguntando o que a gente tem que fazer. O Senhor fala o quê? Fala para o povo que marche. E Moisés levanta você um cajado. Que o mar ele vai se abrir. O mar, o Senhor abriu o mar, marchar, o povo teve que marchar. Você tem marchado? Você quer que o mar abra, mas você tem marchado? Você tem usado o cajado que está sobre a sua mão? Você quer mudança na tua casa, mas você tem se posicionado dentro dela? Você tem liderado como é para liderar? Você tem falado o que era para falar lá dentro? Você tem se posicionado como líder? Você tem se posicionado como profeta, como juiz dentro da tua casa? Porque a mudança que você não pode fazer, Deus pode. Mas o ensinamento que tem que dar, você que tem que dar e não Deus.
Eu estava sentada ali, eu estava escrevendo um pedido de oração. E eu fiz um pedido e eu falei assim, Senhor, e se o Senhor não fizer em cima desse pedido? Ou melhor, e se o Senhor fizer e não receber aquilo que a pessoa está esperando receber? Vou explicar para vocês. Se Deus, Ele te entregar aquilo que você tem pedido, Ele te entregou. Mas não ser da forma que você queria que fosse. O que vai tomar conta? A sua adoração de agradecimento por ter acontecido? Ou a sua murmuração por não ter acontecido da forma que você esperava acontecer? Eu tenho certeza que vai ser o seu questionamento tomando conta. Você vai falar assim, até aconteceu, mas eu não achava que ia ser assim. Se fosse dessa forma, era mais fácil permanecer onde estava. Sabe o que é isso? É o povo de Israel. Saiu do Egito, eles oraram para poder ser liberto. Lá em Êxodo, lá no capítulo 3, vocês vão ver. Oraram para ser liberto. Quando foram, eles deram de cara com o mar vermelho. Questionam, sabe, falando o quê? Era mais fácil ter morrido no Egito. Porque não sabe lidar com a dificuldade. Quando o Senhor Ele não entrega para a gente aquilo que a gente queria que Ele entregasse, a gente lidar com a frustração. Uma pessoa frustrada, ela começa a murmurar. E uma pessoa que murmura não agrada ao Senhor. Então, nessa manhã, sabe por que Ele ainda não te entregou? Porque você ainda está com muita expectativa na forma que Ele tem que fazer. E eu sinto te dizer que Ele não faz da forma que você quer que Ele faça. Ele faz da forma que Ele acha que é melhor fazer. Então você está falando nessa manhã, tira a expectativa que você está em cima. Porque se eu te entregar da forma que eu vou te entregar, vai tomar conta a frustração no seu coração. Em vez de vir adoração, vai vir questionamento e murmuração. E para Ele não te perder, Ele prefere não te entregar. Porque ainda tem coisas tomando conta do seu coração. E nessa manhã o Senhor está falando, tira tudo que está demais. Todos os planos que você tem feito na sua cabeça, começa a colocar de lado, porque não foi eu que te entreguei nada disso. Tem pessoas fazendo um plano que ainda não aconteceu. Tem pessoas criando história feliz de uma história no qual o Senhor ainda não deu. E o problema é que se não acontecer, vai vir a frustração. E vai ser pior do que agora que vocês não têm na mão. Porque vocês vão ter, mas não vai ter da forma que vocês queriam ter. Então nessa noite eu estou falando, cuidado com os planos que vocês têm feito naquilo que eu não te prometi. Cuidado com os planos que você tem feito no qual você ainda não tem nem o controle nas mãos. Cuidado com tudo aquilo que você tem pedido. Aleluia. Até para pedir tem que saber pedir. A gente vai ver que Ana é amargurada de alma. A gente vai ver que ela apresenta isso quando ela fala que ela é amargurada de alma. Sendo que o Senhor nem está falando sobre isso mais comigo. E quem vê aqui sabe que o Senhor falou muito isso comigo, sobre a amargura de alma. Mas enquanto eu estava ali na porta, eu falei, Senhor, o que você quer falar com a igreja? E nada me respondeu. Mas agora o Senhor está falando comigo. Cuidado com aquilo que você tem feito com as coisas que você não tem na mão. Cuidado com os planos que você tem criado na tua cabeça, com coisas futuras que você ainda não tem na mão. Estão criando histórias felizes no qual nem sabem o contexto de amanhã. Porque se a frustração ela te pegar, vai acabar com você. Cuidado com o que você tem criado na sua cabeça. E o Senhor, Ele não é responsável pelo que você cria, Ele é responsável pelo que fala. E o que Ele fala, Ele cumpre, mas o que você acha que Ele tem que fazer, Ele não é. Isso eu estou avisando nessa manhã, cuidado. Porque eu ainda não te entreguei. E o que eu te entregar, você tem que aceitar na forma que eu te entregar. Sem criar expectativa. Então começa a tirar a expectativa.
Sabe por quê? Eu não estou nem falando de ninguém aqui agora. Se o Senhor libertar o filho de alguém aqui, libertar. Juro que eu não estou falando de ninguém aqui, por mais que vá bater, porque é sobre a minha casa também, vai bater então. A gente ora por libertação. E a gente já imagina dentro da igreja buscando o Senhor. Mas já pararam para pensar que o Senhor pode libertar, mas a pessoa não entrar para a igreja? Pode parar de beber, pode parar de fumar. Ele pode orar dentro de casa, mas não pode vir para a igreja. Já pararam para pensar nessa hipótese? Então, é isso. De repente, eles não vão seguir o caminho que você está criando expectativa. Mas o Senhor ele vai estar fazendo. Sendo quando a gente cria um filme na nossa cabeça, não, o Senhor liberta, ele vai ficar liberto, ele vai ir para casa, vai virar pregador, vai, entendeu? É essa a expectativa. O Senhor não está prometendo isso para ninguém. O Senhor está falando que ele pode fazer, mas o final da história ainda não foi contado. O que vai acontecer lá na frente você ainda não sabe. Então para de criar expectativa naquilo no qual você não sabe o que vai acontecer. Eu não estou falando que você não pode profetizar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu Samuel, sobre a sua causa. Não estou falando isso, pode profetizar. Mas não deixa isso tomar conta do seu coração. Porque se não acontecer da forma que você espera que aconteça, vai te frustrar. E o Senhor está falando, cuidado com a frustração. Isso paralisa. Cuidado com as coisas que você tem fantasiado na sua cabeça. Isso vai te paralisar. Ana, ela ora. Consegue orar. Ela fala com Eli. E ela vai para sua casa. Você vê Ana com Samuel no braço? Não. Você vê Deus respondendo Ana? Não. Mas quando Ana chega na sua casa, se deita com seu marido, ela gera, ela engravida. Tem coisas que Deus faz que não é necessário te falar que vai fazer. Mas Ele está fazendo. E volta a dizer de novo, faça a sua parte. Porque é na hora. Isso aqui é sério, é na hora. Ana pede. Mas se ela chega em casa e não se deita com o marido dela, Ana engravida? Então você entende que teve a parte espiritual, mas também teve a carnal? Ana só gerou por quê? Porque se deitou com o marido. Se ela não se deita, Ana não gera. Você tem pedido, mas você tem feito a sua parte para acontecer? Ana orou, mas se deitou com o marido e gerou. Você tem orado, mas você tem feito a sua parte carnalmente para você gerar? A responsabilidade só está no céu e a tua não está nenhuma, né? A tua responsabilidade você está jogando para Deus? Esperando acontecer? Você entende que muitas das vezes não acontece por conta disso? Que a gente acha que é só orar. Se Ana me pega e fala assim, não, eu já orei, eu já chorei, o Senhor já recebeu, eu já me quebrantei, agora Ele vai fazer. Imagina se Ana fala isso. Se Ana não se deita com o marido e fala, não, mas eu não sou mulher dele. Quantas vezes a gente já teve relação? Se o Senhor quiser que eu engravide agora, Ele vai engravidar. Mas você entende que ela teve que se deitar? Você entende que ela teve que fazer a parte dela? Então você vai entender que você tem que fazer a sua parte também. Para jogar a responsabilidade no peito de quem não tem responsabilidade nenhuma. Começa a matar no peito aquilo que é teu. Começa a entender que é a sua parte fazer. E quando ela deita, ela engravida. E me chama a atenção, sabe o que é? Que ela engravida rápido. Imagina se Deus não tivesse que preparar Samuel. Imagina se Deus não tivesse que
pequena nos olhos do Senhor, como criança, como Jeremias. E me chama a atenção, sabe o que é? É que o Senhor chama Jeremias e Jeremias fala assim, Senhor, eu sou só uma criança. Sabe o que é Jeremias falando? Eu não tenho estrutura para suportar o que você quer colocar na minha mão. Ele falando, eu não tenho responsabilidade naquilo que você quer me apresentar. Quando Jeremias abre a boca para falar, eu só sou uma criança, ele falando, eu não tenho responsabilidade. Se toda vez que o Senhor te apresentar uma coisa, você falar, se portar como uma criança, realmente, você não está preparado nem para receber aquilo que você tem pedido. Tem pessoas querendo viver o capítulo 2 de Ana sem passar pelo primeiro. Tem pessoas querendo cantar cântico de Ana sem passar pelo primeiro. Tem pessoas querendo dar testemunho sem primeiro querer sangrar. Sendo que para contar testemunho tem que chorar. Quer ver um testemunho que impacta? É onde tem mais dor, mais sofrimento. Onde fala que testemunho lindo. É lindo agora que está sendo contado, mas quando estava sendo vivido, foi sangrado. Foi choro. É testemunho que você quer contar bem. Mas você tem que suportar os dias ruins. Você quer dar fruto, você quer florescer, mas suporta o dia de chuva, no qual te ergue. Que você venha entender que os dias maus são os que te fortalecem. Olha para os dias maus e fala assim, eu estou sendo fortalecida mais um dia. É apenas mais um dia no contexto das